Meus amados irmãos e amigos, com muita alegria eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos glorificar o nome do nosso Deus, por Ele ter nos concedido vida e a oportunidade para estarmos aqui, nos encontrando com você, para que possamos difundir, jogar para mais longe a palavra de Deus. Muito obrigado a você, meu amado irmão, professor da Escola Bíblica, meu amado irmão superintendente da Escola Bíblica Dominical, vocês que têm feito esse trabalho extraordinário aos domingos, porque os domingos é um dia de descanso, ou seria um dia de descanso, mas nós descansamos no Senhor e na sua casa, aprendendo a sua palavra, mesmo porque a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. E enquanto nós estamos aqui descansando, nós estamos fazendo a obra daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Então, obrigado a você que é nosso inscrito e encoraje outros. Encoraje outros, não só a se inscrever, mas também a assistir aos nossos vídeos e compartilhá-los. Sei que tem algo bom de Deus para você. Deus tem nos abençoado, tem nos ensinado, tem nos ajudado. Você também tem nos ajudado. Eu sei que tudo isso é para a glória de Deus. Então nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025 sobre o tema Em Defesa da Fé Cristã. Em defesa da fé cristã. Esse trimestre é comentado pelo pastor Ezequias Soares. Pastor Ezequias Soares é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e é também presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A Comissão de Apologética é a comissão que trata exatamente da defesa das doutrinas bíblicas. E ele é o presidente desta comissão lá na CGADB. A lição de hoje é de número 4. Deus é triuno. Ela está desenvolvida em 3 pontos. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. A segunda, as heresias contra a doutrina da Trindade. E a terceira, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Glória ao Senhor. Então, quando nós falamos de triunidade, nós estamos falando de um único Deus subsistente em 3 pessoas distintas, mas iguais em poder, glória e majestade. Então, estamos falando do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns versículos bíblicos nos dizem sobre isso que a Bíblia afirma, que ele é o único Deus, subsistente em 3 pessoas. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz: Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Glória a Deus. Então, o nosso Deus é aquele que se desenvolve, que se apresenta, que subsiste em 3 pessoas. O Pai, que é Deus, o Filho, que também é Deus, e o Espírito Santo, que também é Deus. Mateus 28, 19, nós vamos ler também. Aqui, alguns versículos nós vamos ler aqui, para que não sobre dúvida alguma do que nós servimos a um Deus único, mas que subsiste, se apresenta em 3 pessoas. Mateus 28, 19. Diz assim: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 12, 29, lemos também:
Marcos 12, 29. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Gênesis capítulo 1 e versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, mais na frente nós vamos ver que nesse versículo aqui, ou nessa criação, estavam ali não só o Pai, mas também o Filho e o Espírito Santo para criar aquilo que hoje nós vivenciamos, os céus, a terra e tudo que neles há. Meus queridos irmãos, a Trindade e a vida judaico-cristã, ela está na Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse. Então nós podemos dizer que há um só Deus, conforme temos Pai. Isso podemos afirmar com categoria bíblica, segundo Filipenses capítulo 2, versículo 11. Eu não vou ler para que não avancemos. Nós temos também o Deus Filho, segundo Colossenses capítulo 2 e versículo 9. E o Deus Espírito Santo, Atos 5, 3 e 4. Então, quando nós falamos de triunidade, nós estamos falando também de trindade. Na triunidade, nós vemos que há um Deus subsistente em 3 pessoas. A trindade, ela já é mais específica quando ela fala dos atributos de cada uma dessas pessoas. Então, nós sabemos que o Pai, ele é o Criador, apesar de que estava ali a Trindade, mas ele é o Criador de todas as coisas. O Filho é aquele que se apresentou, que morreu para que nos salvasse. Então, ele é o Salvador. E o Espírito Santo é aquele que Jesus, subindo, ele diz: eu vos mandarei outro Consolador, que ficará convosco. Então, nós temos aí o Pai, o Criador, o Filho, Salvador, e o Espírito Santo, o Consolador, que está conosco, e é por isso que nós ainda sobrevivemos esta terra tão cheia de perigos, tão cheia de pecado, tão cheia de coisas ruins. É porque o Espírito Santo está conosco. Glória a Deus. A Trindade no grego, o termo Trindade é trias. E no latim, Trinitatem. Pela primeira vez, esse termo Trindade foi falado por Teófilo, em latim, por Teófilo em grego, e em latim, por Tertuliano. Então, eram bispos da Igreja Católica, eram teólogos também, então eles difundiram o termo, já que o termo Trindade não existe na Bíblia Sagrada. Existe quando a Bíblia diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Façamos. Se está escrito façamos, não é apenas uma pessoa que está ali. Estão as 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o termo Trindade não está na Bíblia, mas subentende-se exatamente pelo que está escrito. Glória a Deus. Façamos o homem, está em Gênesis capítulo 1, versículo 2 a 6. E também tem uma afirmativa lá em Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. Desçamos e confundamos ali a sua língua. Então nós estamos falando aqui
de quando aquelas pessoas estavam construindo a Torre de Babel, diz que para subir ao céu, para chegar no céu, né, nessa torre. Então Deus atrapalhou o plano deles e desceu ali com a confusão das línguas. Então, aquelas pessoas que estavam todas entrelaçadas naquele plano que não era da vontade de Deus, elas agora estavam separadas pela língua. Um não entendia o que o outro falava, de forma que Deus, ali pelo seu poder, ele inviabilizou a construção daquela torre. Glória ao Senhor. Então nós vemos que tudo isso está revelado. Tanto está lá no Antigo Testamento, como está revelado no Novo Testamento. A triunidade. Já lemos aqui o que prova a triunidade ou a trindade, quando está lá escrito em Gênesis, façamos o homem, então não era apenas uma pessoa, e quando dizemos também, desçamos e confundamos ali a sua língua. Mas também está pactuado no Novo Testamento. Quando Jesus mandou que nós fôssemos pregar o Evangelho, ir por todo o mundo. 28:19 de Mateus diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então está aí a prova do que o nosso Deus é um Deus único, mas que subsiste em três pessoas distintas, porém iguais em poder, glória e majestade. Também está isso claro na divisão dos dons, conforme 1 Coríntios capítulo 12 e versículos 4 a 6. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nosso Deus é um Deus único, mas subsistente em três pessoas distintas, que são Deus. Glória ao Senhor. Então nós temos, meus amados irmãos, algumas doutrinas, aliás, não são poucas, não são várias doutrinas, que querem ir de encontro à doutrina da Trindade. Exatamente por não encontrar a palavra Trindade na Bíblia, aí eles criam aquelas coisas para enganar os incautos, aqueles que não gostam de ler, aqueles que não amam a boa leitura da palavra de Deus. Nós não vamos falar de muitos, são vários, mas vamos falar apenas do modalismo ou unicismo. A gente sabe que modalidade é um aspecto ou uma feição. O modal é um aspecto ou uma feição. Então, a modalidade, essa doutrina herética que quer refutar a doutrina da Trindade, ele quer dizer que Deus se apresenta apenas em formas. Ele é apenas formal, é alguém que são formas, são aparências, são aspectos, mas que não chegam a ser Deus. Semana passada, na lição, havia o problema de que o Deus do céu era apenas uma aparência,
que não veio em carne. Agora, com a mesma sutileza, com o mesmo engano, eles querem dizer que o Deus que é único e subsiste em três pessoas, eles não dizem que são pessoas, são modalidades, são aspectos, são, digamos, fantasmas. Glória a Deus. Mas nós sabemos que o nosso Deus é Deus poderoso, é o Deus que fez os céus e a terra e é o Deus que vem buscar a igreja salva e remida pelo seu sangue para levar para o céu. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, ninguém nega Jesus pela leitura da Bíblia, pelo estudo da palavra de Deus. Ninguém nega. Se as pessoas estudassem a palavra de Deus, não negariam o Deus da palavra. Quando Jesus estava discutindo com os fariseus, e ele dizendo que eram legalistas e que eram filhos de Deus e que só criam em Moisés, eles queriam desrespeitar ou desconsiderar a figura de Deus, ou de Jesus Cristo como Deus, como aquele que veio em carne para salvar a humanidade e, como a Bíblia diz, e habitou entre nós. Então, quando eles estavam em dúvida, ou querendo lançar dúvidas sobre isso, Jesus os retrucou e disse, não, vocês não creem em Moisés. Se vocês crescem em Moisés, quem crê em Moisés crê pelas Escrituras. Não crê porque alguém ouviu dizer. Porque a filosofia diz, não, quem crê em Moisés crê pelos escritos que estão lá na Bíblia. Porque se vocês crescem em Moisés, como vocês estão afirmando aí, vocês creriam em mim. Porque foi de mim que escreveu Moisés. Tudo que está no Antigo Testamento aponta para o Novo. Então é como se do Antigo Testamento era um projeto que aponta para a execução que está no Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para aquele que nasceria e o Novo Testamento apresenta o Deus nascido, Rei dos Judeus, conforme a afirmativa dos reis magos. Então as pessoas que negam a Jesus, elas não negam pela leitura. Eles não encontram nenhum lugar na Bíblia que lhe dê autoridade para negar a Trindade ou a triunidade. A palavra de Deus não tem em nenhum lugar isso. Quem nega a triunidade, quem nega a Deus, nega pela falta da leitura e não pela leitura feita. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então, quem quer aprender de Deus, quem quer ter a certeza da vida eterna, vai para as Escrituras. E não é apenas ler. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque cuidais, porque vocês sabem, porque vocês pretendem, porque vocês proferem que nela, lá na Escritura, está a vida eterna. Portanto, reafirmo, ninguém nega a Trindade porque leu a Bíblia, porque encontrou em algum lugar a forma ou a falta de afirmativa para negar. Quem nega é porque não lê, não gosta de ler, ou se lê, nega por maldade, por querer criar confusão. Louvado seja Deus. Então, nós temos como eu falei, as doutrinas que negam. Então, nós falamos do unicismo. Mas nós temos, meus queridos irmãos, alguns problemas nas religiões. E quando nós tratamos de religião, Jesus não foi um religioso. Jesus foi o Salvador, foi a autoridade maior que esse chão já viu.
em matéria de salvação. Aliás, ele é ele mesmo o Salvador. Ele assegura ser ele o Salvador, ele assegura ser ele a porta de entrada das ovelhas, ele assegura ser ele próprio o bom pastor, ele assegura estar nele próprio a igreja segura e que, segundo ele, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Mas as igrejas aqui na Terra, as denominações, os interesses humanos espalham muitas coisas erradas e que infelizmente são aprendidas. Pessoas menos cuidadosas muitas vezes aprendem. Tem algumas pessoas aí de uma denominação também que oram em nome dos três. A Bíblia não manda que nós oremos em nome dos três. A Bíblia manda que se nós quisermos fazer qualquer coisa, façamos em nome de Jesus e não em nome dos três. Vamos ler aqui em João capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem está dizendo isso? Jesus. Pedir em meu nome, no nome do Senhor Jesus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, ele repete aqui no capítulo 14, versículo 14, eu o farei. Então quem ora ou quem ensina alguém a orar em nome dos três, está errado. Está deturpando a palavra de Deus, está adulterando a Bíblia. E a Bíblia diz que há maldição para aqueles que retiram ou acrescentam uma vírgula que seja na palavra de Deus. Nós temos aí uma música, e não é apenas uma, nós temos uma música que chama Jesus de Você, e o autor dela, o compositor, ainda quer justificar. Não vou nem tratar disso aqui. Mas nós temos outra que afirma que o choro dura uma noite. Você sabe muito bem uma música aí famosa, que as pessoas cantam na igreja, dizendo que estão adorando a Deus. Mas aí vem a dúvida, como alguém adora a Deus adulterando a sua palavra? A Bíblia não afirma em lugar nenhum que o choro dura uma noite. A Bíblia afirma que o choro pode durar uma noite. Fazer uma música dizendo que o choro dura uma noite, isso é trabalhar contra as verdades bíblicas. E tem muita gente que acha que isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso é falta de cuidado no manejo com a palavra. Por exemplo, alguém às vezes vai citar o versículo que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou na pressa de terminar logo, ou pelo desconhecimento, eu ouço muitas pessoas dizerem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, está excluindo letras. Quando nós dizemos que eu sou o caminho e a verdade, eu estou dizendo que eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho e a verdade, isto é, a única verdade que existe sou eu. Eu estou articulando, eu sou o caminho e a verdade. E também eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outra vida. Então nós temos que ter muito cuidado com o acréscimo ou subtração das coisas da palavra de Deus, porque isso ensina errado. Isso ensina errado. As pessoas que estão chegando na igreja, elas têm que ter um ensino claro, o ensino que está na palavra de Deus. Alguém já disse, não sei de quem é a frase, que diz que a gente não pode garantir com certeza o que na Bíblia não está escrito com clareza. Nós devemos que ser claros quando a palavra de Deus nos dá essa autoridade para sermos claros. E não ficar conjecturando ou muitas vezes subtraindo letras,
versículos e assim por diante. Nós sabemos, meus amados irmãos, que tudo isso acontece, essas tortuosidades, esses falsos ensinos, essas heresias, que heresia não é falsa, mas essas heresias que acontecem por aí, tudo por falta da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus. As pessoas acham que é melhor elas saírem criando por aí, criando discursos, criando coisas, do que examinar a palavra. Mas a própria Bíblia diz que a palavra é a semente. O que é a semente é a palavra. Na parábola do joio, a semente é a palavra. Se nós quisermos ter uma pregação profícua e que venha mexer, que venha transformar os corações, essa pregação tem que estar baseada na palavra. Porque não sou eu, e nem é homem nenhum, não é quem prega e não é ainda quem canta que vai convencer o homem, mas sim o Espírito Santo. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então ela não é a minha espada. Eu uso a palavra, mas é o Espírito que se apodera dela para produzir os efeitos para os quais ela foi escrita. Então eu prego a palavra e o Espírito se apodera dessa palavra para transformar o ouvinte. Para que ele entenda quando está ouvindo que precisa daquela palavra, que ele entenda que é pecador e que, portanto, precisa de salvação. Aí a Bíblia fala do semeador, que saiu a semear e semeou. Não era a vontade dele que a semente caísse onde caiu. Quem vai semear para produzir. Quanto maior a produção, melhor. Mas nessa semeadura, está escrito lá em Lucas, a Bíblia diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho. E tendo caído à beira do caminho, ela foi pisada. Então, é o que dá quando as pessoas... Pisar significa desprezo. Você pisa em alguma coisa que você desprezou. E Jesus, então, depois, afirmando, interpretando a palavra, ela diz que o diabo tira do coração. As pessoas pisar é desprezar. As pessoas não dão o valor devido, o diabo vai lá e tira do coração. Perdeu-se a semente. Perdeu quem semeou perdeu o tempo e perdeu também a semente, porque ela não vai produzir. E outra caiu entre pedregais, entre pedras. A gente sabe que toda planta precisa de raízes para crescer e para produzir. Uma planta que cai, uma planta que nasce nas pedras, claro que ela não vai ter raiz. Ela vai ser uma planta desarraigada e logo, logo ela vai murchar. É quando as pessoas recebem a palavra, mas os desejos, os enganos da vida não deixam que ela entre no coração. Então, ela logo vai se desviar. E também outra cai e é sufocada. Vamos ler Lucas, no capítulo 7, no capítulo 8. Lucas capítulo 8, diz assim, que uma caiu à beira do caminho, foi pisada. E aí não deu nada porque as aves dos céus a comeram. A outra caiu sobre pedras. Como não havia terra ali em cima das pedras, não houve raízes.
E não havendo raiz, ela vai se secar. Secou e por conta da falta de umidade. E a outra caiu entre espinhos. E cresceu até. Mas cresceram com ela também os espinhos. A planta cresceu, mas cresceram os espinhos. E aí os espinhos sufocaram a planta. Jesus explicando, ele disse que a que caiu entre espinhos são os que ouvem e indo adiante são sufocados. Isto é, eles ouvem a palavra, mas, por exemplo, a família não aceita. A família não logo rejeita. A família rejeita em casa, os amigos no trabalho rejeitam também, e aí ele vai ter aquela semente, ela vai sufocando os espinhos. Os espinhos vão sufocando, eles estão crescendo, a planta está crescendo, mas os espinhos estão crescendo também. Então, quando há essa duplicidade, aí, essa junção indesejável da planta subir, crescer, mas crescer também, igualmente, os espinhos, é claro que essa planta não vai dar fruto. Isso acontece com muita frequência. Eu digo que quando eu aceitei Jesus, a primeira vez que eu vi uma cunhada minha, ela disse que não tinha mais nenhuma consideração por mim. Isso ela disse dentro de um ônibus. Depois eu visitei a casa delas, a antiga casa da minha esposa, e fomos rejeitados. Agora, o problema não, o bom é que, graças a Deus, a semente tinha caído em boa terra. Então, quando a semente cai em boa terra, a Bíblia diz que ela frutifica. Ela nem caiu à beira do caminho, nem caiu entre espinhos e nem caiu entre as pedras. Logo, caindo em boa terra, ela vai frutificar, ela vai dar fruto. Glória a Deus. Então, a semente para se entender a Bíblia e se crer na Bíblia é ler a palavra. Nos últimos dias, nos últimos anos, nós estamos numa escassez muito grande de ensinadores. Por quê? É como Paulo diz, eu só ensino o que aprendo. Eu ensinei, eu aprendi o que também vos ensinei. Não aprendeu mais do que o que ensinou. Mas se eu não gosto de ler, se eu não gosto de estudar, se eu não gosto de examinar as Escrituras, como Jesus diz lá no Evangelho segundo João, capítulo 5, eu não terei logo que ensinar. E as pessoas, quando estão nas igrejas, que não são ensinadas, e esse ensino aqui eu vou aplicar para o alimento, quando alguém está lá na pastagem e que falta o alimento, não há outra saída. Ou muda-se do pasto ou vai morrer. Então nós vemos hoje muitas igrejas mortas, abertas, cantando, pregando, mas inchadas em si mesmas. Ensino nenhum. Porque a pessoa que deveria dar o ensino também não tem o ensino. Ou porque não tem mesmo, não estudou, não examinou, ou porque deliberadamente ensina errado para pegar uma parcela de pessoas que gostam de aprender errado. Porque, irmãos, a Bíblia a Bíblia diz que Jesus veio salvar os que se haviam perdido. Mas tem igreja por aí que quase que abandona a salvação. Só estão ensinando cura, bênção. Tem pessoas que são tão habilidosas que passam o dia todo orando. A oração das 2, das 3, das 4, das 5, das 6, das 11, como se a oração salvasse alguém. Não, irmão, a oração não salva não. Quem salva é Jesus. Se a pessoa não se interessar por Jesus, a oração
será apenas entretenimento. Agora, quando Jesus disse que nós devemos orar sem cessar, mas é o salvo. A pessoa que já recebeu Jesus como Salvador, que sabe que é salva, ela agora tem que orar para que não entre em tentação, quer dizer, para que não perca a salvação que ela já tem no coração. Mas a oração por entretenimento não vai funcionar. É o evangelho líquido, o evangelho sem cruz, o evangelho que não é, cujo centro não está Jesus. Glória a Deus. Então, o evangelho que tem cruz, o evangelho genuíno, ortodoxo, é aquele que diz que a Bíblia ensina a santa doutrina da Trindade. E que essa Trindade, ela fala de um Deus único, mas que subsiste em 3 pessoas e que essas pessoas são iguais. O Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Espírito Santo. Todos são iguais e cada um tem a sua função para a glória do próprio Deus. Aleluia! Para a glória do próprio Deus. Então você que está muitas vezes em casa, que agora aprenderam a história do irmão desigrejado. E aí já mudaram, já tem gente mudando o nome, agora não é mais desigrejado. É o irmão não congregacionado, ou o irmão não congregado. Então você que está nessa condição de não congregado ou desigrejado, você está correndo um grande perigo. Porque se a gente for aplicar, Jesus diz, há muitas ovelhas que são minhas, mas que ainda convém ser agregadas, ser trazida para o aprisco. E o aprisco era um curral fechado. Para que as ovelhas se alimentem, mas também sejam protegidas dos perigos externos. Quem está não congregacionado ou desigrejado, ele está fora da proteção. Então ele está sujeito a ataques externos, ataques de fora. E esses ataques, eles vêm em forma de ensinos falsos, de heresias. Eles vêm em forma de falsos ensinos. E a Bíblia diz que o falso profeta já opera. Está lá na semana passada. Aquele que não afirma que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus. E aquele que afirma que a doutrina do Espírito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é, a doutrina da Trindade, não é verdadeira, porque não existe um nome lá na Bíblia, esse também não é de Deus. Mas eu convido você a voltar ao aprisco, a voltar à igreja, a voltar a congregar e voltar a se alimentar. O alimento são, o alimento preparado, o alimento que veio da Bíblia, que veio do céu. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.